Olá, gente. Então, nesse novo vídeo que nós estamos fazendo, a gente vai falar sobre racionalização de denominadores. Mas antes de eu mostrar matematicamente como é que funciona, a gente vai entender primeiro o que significa racionalizar um denominador. Então, vamos para o significado. O significado de racionalizar um denominador é consistir em obter uma fração com um denominador racional, ou seja, é achar uma fração com um denominador racional. Mas a partir de onde? A partir de uma outra fração cujo denominador não é racional, é irracional. Então, racionalizar um denominador é eu pegar e transformar uma fração cujo denominador não é um número irracional para um denominador com um número racional. Para que isso? Para poder fazer operações algébricas com esses números. Porque, na maioria das vezes, quando você trabalha com números irracionais, e vocês vão ver isso no primeiro ano com mais prioridade, a gente vai ver que para trabalhar frações com denominadores irracionais, ela é muito dificultosa. Então, o ideal é a gente fazer o que? A transformação. É transformar frações com denominadores irracionais para frações com denominadores racionais. Isso daí é o significado de racionalização de denominador. Como é que faz esse processo? Então, vamos falar da transformação em si. Como é que você faz essa transformação? A gente vai multiplicar tanto o numerador como o denominador da fração por um termo. Esse termo é chamado de fator racionalizante. De novo, como é que nós fazemos essa transformação? Essa transformação é feita da seguinte forma. Nós vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador da fração por um fator racionalizante para obter justamente a fração equivalente. Esse fator racionalizante ele é o mesmo? Não, ele vai depender de cada número que está embaixo do denominador. Para cada número irracional existe um fator racionalizante. Como são vários e são inúmeros os fatores racionalizantes, eu vou citar aqui os três principais. Ok? Então, vou citar os três principais fatores racionalizantes. Bom, gente, como vocês estão vendo, agora nós temos mostrando aqui no quadro os principais fatores racionalizantes. Como eu disse, nós temos inúmeros fatores racionalizantes. Não teria como eu citar todos, então vou citar os três principais porque são os que mais são cobrados, tá? Os que mais são utilizados. Então, o primeiro é o seguinte, do lado de cá nós temos os principais denominadores irracionais e do lado de cá nós temos os fatores racionalizantes, que são o quê? São aqueles fatores que devem ser multiplicados tanto o numerador como o denominador para que o denominador se torne um número racional, tá? Eu vou tentar explicar assim por cima a parte, digamos assim, algébrica da coisa. E depois a gente vai colocar exemplos, que com os exemplos eu tenho certeza que vocês vão compreender bem como é que funciona, tá? Então vamos começar o seguinte, se o denominador é uma raiz de uma potência, de novo, se o denominador da fração é uma raiz de uma potência, qual tem que ser o fator racionalizante? Uma raiz de uma outra potência. De novo, se o denominador é uma raiz de uma potência, uma raiz qualquer, de uma potência, o fator racionalizante também é uma raiz de uma outra potência. Agora, cabe a observação. O que é que a gente está percebendo aqui? A gente está percebendo o seguinte, que a raiz que nós temos que multiplicar tem que ter o mesmo índice. A raiz que nós temos que multiplicar no fator racionalizante tem que ser de mesmo índice, mas a potência que nós vamos multiplicar é uma potência que complementa essa. Como assim? O expoente dessa potência tem que ser a diminuição desses dois índices. De novo, o expoente dessa potência que nós vamos multiplicar tem que ser a diferença entre o índice e o expoente anterior. Então, o expoente dessa potência é a diferença entre o índice e o expoente anterior. Vamos ver como é que funciona isso num exemplo, ok? Bom, vamos ver esse primeiro exemplo desse primeiro fator racionalizante aqui. Vamos ver como é que funciona. Então, eu tenho a seguinte fração. 3 sobre raiz cúbica de 7. Nós temos essa fração aqui. 3 sobre raiz cúbica de 7.
O que eu vou fazer com essa raiz? Eu tenho que racionalizar, porque se vocês prestarem atenção, raiz cúbica de 7 está no denominador e não é um número racional. Beleza, então qual é o número que eu vou multiplicar? Aí de novo, vamos olhar para cá. Ó. Se eu tenho como denominador a raiz de uma potência, que é o caso aqui, o fator racionalizante também vai ser uma raiz de uma potência. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo, tanto o numerador como o denominador, por raiz cúbica de 7 ao quadrado. Vocês vão me perguntar, por que raiz cúbica de 7 ao quadrado? Porque, olhando para cá, ó, se o denominador é uma raiz, o fator racionalizante também tem que ser uma raiz de mesmo índice, por isso que é raiz cúbica. Ó, como a raiz é cúbica, eu tenho que multiplicar por outra raiz cúbica de uma potência. Mas qual vai ser a potência? Gente, agora olha para cá, ó. Como eu tenho raiz cúbica de 7, o 7 está elevado a 1. Então a potência que vai ficar aqui dentro, o expoente, que foi que eu falei antes, que o expoente eu vou diminuir o índice menos o expoente anterior. O índice menos o expoente anterior. O índice é 3, o expoente é 1. 3 menos 1 é quanto? 2, ó. 3 menos 1, 2. Por isso que vai ficar raiz cúbica de 7 ao quadrado em cima e raiz cúbica de 7 ao quadrado embaixo. Professor, e precisa multiplicar numerador e denominador? Sempre. Por quê? Porque para não alterar o resultado de uma fração, o que você multiplica no numerador, você tem que multiplicar no denominador para não alterar a proporção. Certo? Então, voltando para cá, ó. Nós vamos ter 3 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado. E eu já expliquei por que é raiz cúbica, porque a raiz tem que ser de mesmo índice. E o expoente é a diminuição, ó. O expoente é a diminuição desse índice com esse expoente. Então, 3 menos 1 dá 2. Ok? Então, já sei que eu vou ter que racionalizar multiplicando por raiz cúbica de 7 ao quadrado, numerador e denominador. Pronto. Agora vamos multiplicar. 3 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado, só lembrando a todos que 7 ao quadrado é 49, então já coloquei o resultado. Então nós vamos ter 3 raiz cúbica de 49. Professor, eu não posso multiplicar? Não, você não pode multiplicar direto, porque esse 49 está dentro da raiz. Então você não pode multiplicar o 3 com o 49. Você deixa fora da raiz o 3 e o 49 dentro. Então fica 3 raiz cúbica de 49. E embaixo, olha o que é que nós vamos ter. Raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado. Gente, nós vimos nesse instante como multiplicar raízes de índices iguais. Quando as raízes têm índices iguais, o que é que a gente faz? A gente multiplica os radicandos. Aí você tem que lembrar lá das propriedades de potência. Eu tenho um produto de duas potências, ó. Produto de duas potências com mesma base. Então, repete a base e soma os expoentes, ó. 1 mais 2, 3. Ok? De novo, ó. Raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado vai ficar raiz cúbica de 7 ao cubo. Porque eu vou somar 2 mais 1, que são os expoentes. Ok? Bom, chegou nesse fato aqui, o que é que nós vamos ter? Aí vocês vão lembrar também das propriedades radicais que diz o seguinte. Se eu tiver o radical de uma potência, ó. Prestem atenção. Se eu tiver o radical de uma potência, onde o expoente e o índice da raiz são iguais, toda vida que eu tiver o radical de uma potência, que o expoente e o índice da raiz forem iguais, eles se anulam. Então você vai anular quem? Você vai anular o expoente com o radical. Some. O expoente 3 com a raiz cúbica some. Só vai sobrar quem? O 7. Ó. Só sobra o 7. A raiz ela deixa de existir. Então, toda vida que eu tiver uma raiz de uma potência, onde o expoente e o índice são iguais, a gente cancela a raiz com o expoente. Tá certo? Então, vai ficar somente o 7. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 49 sobre 7. Aí vocês vão me perguntar, e aqui, essa fração está com o denominador racional? Tá, quem é o denominador? É o 7. 7 ele é um número racional. A raiz cúbica de 7 não, mas o 7 é. E essas duas frações aqui, ó, essa fração aqui, 3 sobre raiz cúbica de 7,
ela tem o mesmo valor dessa, ó. Tem o mesmo resultado. Só que essa daqui é a parte racionalizada dessa fração. Essa fração e essas, elas são equivalentes. Elas têm o mesmo resultado, gente. Ó, de novo, essa fração e essa, elas possuem o mesmo resultado. Só que quando a gente for fazer operações com raízes, é muito mais prático eu fazer a operação dessa forma do que eu fazer a operação dessa forma. Porque aqui o denominador está em formato de número racional. Ufa, respira. É difícil? É não. Precisa somente prática. Vou fazer mais um exemplo para que vocês vejam como é que funciona. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, gente, ó, olha esse novo exemplo como é interessante. 8 dividido por raiz quadrada de 10. Eu preciso racionalizar, pois raiz quadrada de 10 não é um número racional. Aí o que eu vou fazer? Novamente, eu tenho raiz quadrada de 10. Só que raiz quadrada de 10, por não ser um número racional, eu tenho que multiplicar numerador e denominador por quem? Também por raiz quadrada de 10. Por quê? Olhando para cá, ó, a raiz tem que ser de mesmo índice, por isso que ela é raiz quadrada. E olhando para cá, a gente sabe que a potência, o expoente da potência tem que ser a diminuição entre o índice e o expoente antigos. Olha, gente, ó, nós temos que a raiz ela é quadrada, de índice 2. E 10 ele está elevado a 1. Ele não aparece, mas ele está elevado a 1. Então é por isso que, ó, 2 menos 1 é quanto? 2 menos 1 é 1. Então seria aqui, ó, raiz quadrada de 10 elevado a 1 e raiz quadrada de 10 elevado a 1. Então, novamente, raiz quadrada de 10, para racionalizarmos, eu tenho que multiplicar de novo pela raiz quadrada de 10. Por quê? Porque elas vão se anular lá na frente, que a gente vai ver agora. 8 vezes raiz quadrada de 10 vai ficar 8 raiz de 10. Pergunta, professor, eu não posso multiplicar o 8 com o 10? Não, novamente, por quê? Porque o 10 está dentro da raiz e o 8 está fora. Eu só poderia multiplicar se o 8 estivesse dentro da raiz. Aí eu poderia multiplicar. Não estando, você deixa do jeito que está, o 8 fora e o 10 dentro. Ok? Agora aqui, ó. Agora você vai prestar atenção, é que raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 são duas raízes com o mesmo índice. Então multiplica só os radicandos. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Olha que legal, 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Aí você vai perceber de novo que, como eu tenho uma raiz de uma potência aonde o índice e o expoente são iguais, eles se anulam. Então você vai anular a raiz com o expoente, ó. A raiz com o expoente. Vai ficar como? Vai ficar 8 raiz de 10 dividido por 10. Por quê? Porque só sobra o 10. Depois que eu cancelo a raiz com o expoente, só sobra o 10. Chegou aqui? Pode terminar? Pode, mas eu vou simplificar um pouco mais. Eu vou dividir aqui, porque como o 8 é par e o 10 é par, eu vou dividir tanto o numerador por 2 como o denominador por 2. Não tem problema nenhum. 8 dividido por 2 é 4. Então nós vamos encontrar 4 raiz de 10. E aqui, 10 dividido por 2 dá 5. Então a resposta vai ser 4 raiz de 10 dividido por 5. Tá vendo? 4 raiz de 10 dividido por 5. Gente, essa fração está na forma racional? Tá, ela está na forma de denominador racional, que é 5. 5 é o número racional. O que, é que a gente vai perceber aqui? Essa fração, ela se transformou nessa daqui, ó. Essa fração, ela se transformou nessa. Essa fração não está com denominador racional, mas essa daqui está. E elas são o quê? Equivalentes, elas possuem o mesmo resultado. Apesar da aparência dessa estar totalmente diferente da aparência dessa, mas matematicamente os resultados são iguais. Por isso que a gente chama de frações equivalentes. Frações são ditas equivalentes quando elas possuem o mesmo resultado. Por exemplo, se eu dividir 1 por 2, é a mesma coisa que dividir 2 por 4, que é a mesma coisa que dividir 3 por 6. Apesar de numerador e denominador estarem diferentes do original, os seus resultados são iguais. As divisões são iguais. Que é o que acontece.
8 dividido por raiz quadrada de 10 tem o mesmo resultado de 4 raiz quadrada de 10 dividido por 5. Professor, mas então isso significa o quê? Significa que essa daqui é a fração com denominador racional que representa 8 dividido por raiz quadrada de 10. Tá beleza? Então nós temos aí dois exemplos com esse primeiro quesito aí, que a gente já está percebendo como é que funciona. Como é que funciona? Então vamos lá. Para a gente racionalizar um denominador, onde esse denominador é uma raiz de uma potência, a gente vai multiplicar pela raiz de uma outra potência. O índice é o mesmo, o índice é o mesmo, o índice é o mesmo. O que muda é só o expoente, porque esse expoente aqui, para você descobrir ele, basta você pegar o anterior e diminuir quem? O índice menos o expoente anterior. Você diminui esse índice com esse expoente, vai ser um novo expoente lá dentro da nova raiz. Tá ok? Então, muito bem. Vejam e revejam esses dois exemplos. Procurem vídeos na internet sobre isso, porque é muito interessante a parte de racionalização de denominadores. Vamos ver agora exemplo desse segundo método. Tá certo? Ó, vamos ver um outro exemplo. Agora dessa segunda forma de racionalização de denominadores. Antes de eu escrever aqui, eu vou logo dizer como é que funciona. Funciona assim, ó. Se eu tenho uma soma de dois radicais no denominador, de novo, se eu tenho uma soma de dois radicais no denominador, qual vai ser o fator racionalizante? Vai ser a diminuição desses dois radicais. Professor, por quê? Nós vamos ver já já por quê, mas só entendam isso. Se eu tiver como denominador a soma de dois radicais, o fator racionalizante vai ser a diminuição deles. E a gente vai entender isso agora. Ó, gente, como é que funciona isso que eu estava dizendo para vocês? Vamos pegar essa fração aqui, ó. 6 dividido por raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. Que é o que nós temos aqui, ó. Uma soma de duas raízes. 6 dividido por raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. Como é que funciona? Da mesma forma. O que eu falei aqui antes, ó? Se eu tenho um denominador eu tenho uma fração cujo denominador é uma soma de duas raízes, o fator racionalizante vai ser a diminuição dessas duas raízes. Ora, como é que eu tenho raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5? Eu vou multiplicar numerador e denominador pela diferença. Ou seja, raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 5. De novo, como o denominador é raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5, eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5. Então, em cima, esse 6 vai continuar multiplicando todo mundo. Pode deixar assim dentro dos parênteses mesmo. 6 raiz de 7 menos raiz de 5. 6 raiz de 7 menos raiz de 5. Vamos entender agora, eu vou só ajeitar aqui. Ó, vamos entender agora, deixa eu só anotar um passo aqui, um minuto. Ó, vamos só entender agora como é que vai funcionar esse processo aqui. Antes que eu passe para o passo final, como é que funciona essa parte final aqui, ó? Eu tenho um produto, todo mundo presta atenção. Eu tenho um produto da soma pela diferença de dois números. De novo, eu tenho um produto da soma, que é essa daqui, ó, pela diferença de dois números. E existe uma propriedade matemática que vocês já estudaram, presumo eu, chamado produtos notáveis. Nos produtos notáveis existe uma propriedade que diz o seguinte: um produto da soma pela diferença de dois números é o quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo. De novo, existe uma propriedade dos produtos notáveis que é estudado na matemática e diz o seguinte: produto, a multiplicação da soma de dois números pela diferença entre eles tem uma propriedade. Que propriedade é essa? Você eleva o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado.
Sempre é isso. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. É por isso que o fator racionalizante da soma de duas raízes quadradas é a diferença entre as duas raízes quadradas. Isso vale para a raiz quadrada. Eu vou fazer logo a observação. Isso vale para a raiz quadrada. Se for raiz cúbica, raiz quarta, já são outros fatores racionalizantes. Por favor. Isso é válido para raízes quadradas. Então, se eu tenho uma soma de duas raízes quadradas, o fator racionalizante vai ser a diferença das duas raízes quadradas. Justamente por quê? Porque quando eu pego o produto da soma pela diferença, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá certo? Professor, mas aí como é que eu faço? Bom, aqui em cima você repete, ó. Aí você vai ter que lembrar só o seguinte: como eu tenho uma raiz quadrada e essa raiz quadrada está elevada ao quadrado, você já sabe que elas vão se anular. Então vai anular quem? A potência 2 com a raiz de 7. Só sobra o 7 dentro, ó. Raiz quadrada de 7 ao quadrado se anula raiz com expoente, sobrando só o 7. Do mesmo jeito aqui, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, vai se cancelar a raiz com o expoente, vai sobrar só o 5. Então isso daqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar 6 raiz de 7, 6 que multiplica raiz de 7 menos raiz de 5, dividido por quanto? Por 7 menos 5, que é 2, ó. 7 menos 5 é 2. Bom, como 6 eu posso dividir por 2, eu vou dividir 6 por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Fica 3 que multiplica raiz de 7 menos raiz de 5. Pronto. Aí vocês vão me perguntar, agora, essa fração, ela está na forma com denominador racional? Sim, ela está com o denominador racional. Essa fração aqui antiga, ó, 6 sobre raiz de 7 mais raiz de 5, ela se transformou nessa. E esses dois resultados são iguais. Sendo que aqui o denominador não é racional. E aqui o denominador é racional. O denominador é 1. Porque não está aparecendo, mas o denominador é 1. 1 é um número racional. Tranquilo? Então vocês estão vendo como transformar uma fração com denominador que não é racional em uma fração com denominador racional utilizando o quê? O fator racionalizante. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo dessa para ficar bem legal para vocês compreenderem. Vamos lá. Ó, gente, como é que fica aqui quando eu faço o segundo exemplo, como é interessante. Menos 3 sobre raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3. Ó. Menos 3 sobre raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3. Então, de novo, nós temos uma soma de duas raízes quadradas no denominador. Nós temos uma soma de duas raízes quadradas no denominador. Nesse caso, olha o que vai ocorrer. Eu vou pegar e vou fazer o fator racionalizante, que é justamente a diminuição das duas raízes quadradas. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Vou multiplicar tanto o numerador como o denominador por raiz quadrada de 10 menos a raiz quadrada de 3, que são os números que estão somando. Então, eu multiplico pela subtração. Multiplicando pela subtração vai ficar como? O menos 3 multiplica todo mundo, então você deixa aqui dentro do parênteses, não tem problema nenhum. Menos 3, que multiplica raiz de 10 menos raiz de 3. Ok. Olha o que vai ocorrer agora. Eu tenho, de novo, um produto daqui, ó, multiplicação, da soma pela diferença de dois números iguais. De novo, produto da soma pela diferença de dois números iguais, tá? Dois números iguais assim, como você quer dizer, os dois números que estão somando são iguais aos dois números que estão diminuindo. Então, produto da soma pela diferença de dois números. Como é que eu faço o produto da soma pela diferença? Eu já falei aqui no vídeo anterior e vamos continuar falando nesse. Produto da soma pela diferença de dois números. Você eleva o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é o primeiro número? Raiz quadrada de 10. Então vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado menos
raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 10 ao quadrado menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. Lembrando que quando eu tenho uma raiz elevada ao expoente 2, ó, como a raiz quadrada está elevada ao quadrado, você vai anular quem? A raiz com o expoente. Então, só sobra aqui o 10. Ó, só sobraria o 10. Do mesmo jeito é aqui. Diminuindo. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, cancela a raiz com o expoente, só sobra o 3. Então vai ficar 10 menos 3. Ora, mas quanto é 10 menos 3? É 7. Como 10 menos 3 é 7, em cima não muda nada. Então vai ficar, a resposta vai ser menos 3 vezes a raiz quadrada de 10 menos raiz de 3, dividido por 7. Menos 3... que multiplica raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 3 sobre 7. Isso daqui é o que nós temos por racionalizar o denominador. Então, o que foi que nós fizemos? Nós racionalizamos essa fração que tinha denominador com soma de duas raízes quadradas, ela se transformou nessa daqui, ó, com denominador 7. E essa fração está com o denominador racionalizado, porque o denominador é 7, 7 é um número racional. Isso funciona para quê? Para poder fazer operações com números irracionais, no caso aqui essas raízes, ficaria muito mais simples. Operações com frações com denominador racional, porque eu poderia fazer MMC, coisas do tipo, do que com denominador irracional, onde não teria como eu fazer. Tá ok? Tranquilo? Então vamos fazer mais um exemplo. Agora nós vamos fazer mais um exemplo dessa. Agora, professor, nessa daqui não muda nada. O que muda? É porque agora eu tenho uma diminuição de raízes quadradas. Então o fator racionalizante vai ser justamente a soma. Ora, por quê? Gente, se eu tenho uma soma de raízes quadradas, o fator racionalizante é a diminuição, então vice-versa. Significa que se o denominador for uma diminuição de raízes quadradas, o fator racionalizante vai ser a soma. Justamente porque sempre vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando eu multiplico a soma pela diferença de dois números, o resultado é sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí, nesse caso, anularia as raízes, que é o que está acontecendo aqui. Tá ok? Vamos colocar mais um exemplo e a gente encerra com chave de ouro. Beleza? Então, gente, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou colocar esse exemplo aqui, que ele é bem interessante, ele mostra vários passos ao mesmo tempo da operação de racionalização de denominadores. Eu até apaguei aqui o quadro geral para poder ter mais espaço. Então fica assim, ó. Nós vamos começar a racionalizar essa fração aqui. Que fração é essa? 9 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 5 menos 8. Você vai me dizer, mas Tiago, aqui eu não tenho uma diminuição de duas raízes quadradas. Tem. É porque ela está implícita. Eu até coloquei aqui, ó. 8, gente, é raiz quadrada de 64. Então, essa fração que estava 9 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 5 menos 8, eu posso reescrever como sendo 9 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 64, que é o 8. Agora eu tenho aqui, ó, uma diminuição de duas raízes quadradas. Qual é o fator racionalizante? A gente já viu que o fator racionalizante da diminuição é a soma. Então eu vou somar as duas raízes, ó. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 64 em cima. E raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 64 embaixo. Tá ok? Multiplicando, ó. Isso daqui eu posso deixar no formato de multiplicação. Eu não preciso multiplicar raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 5 nem com 64. Não precisa. Pode deixar no formato de multiplicação. Então tá aqui, ó. 9 raiz de 2 vezes raiz de 5 mais raiz de 64. Sem problema nenhum. Agora, embaixo, o que é que nós vamos perceber? De novo, ó, eu tenho o produto da soma pela diferença de dois números. De novo, eu tenho o produto da soma
pela diferença de dois números. E nós já sabemos, já falei para vocês e vou repetir. Produto da soma pela diferença de dois números é quem? É o quadrado do primeiro, ó, menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro número, que é o primeiro número? É a raiz quadrada de 5, que é elevado ao quadrado. E depois menos o segundo número, que é a raiz quadrada de 64, que também vai ficar elevado ao quadrado. Em cima eu vou reescrever aqui, ó, 9 raiz de 2, que multiplica raiz de 5. Aí eu vou voltar. Eu vou escrever raiz quadrada de 64 como sendo 8. Eu poderia deixar? Poderia, mas só para ficar mais elegante, para mostrar para vocês, eu vou reescrever o 8. Não tem problema nenhum. 9 raiz quadrada de 8 vezes raiz de 5 mais 8. Ok. Embaixo, olha o que vai acontecer embaixo. Lembrando que raiz quadrada elevada ao quadrado, eu cancelo quem? O radical com o expoente. Então, eu vou cancelar aqui essa raiz quadrada com 2. Só sobra o 5, ó. Tá aqui, ó. Só sobra o 5. Tá ok? Só sobrou o 5. E raiz quadrada de 64 elevada ao quadrado, também cancelei a raiz com o expoente. Só sobrou o 64. Tá aqui, ó. Só sobrou o 64. Então, vai ficar 9 raiz quadrada de 2, que multiplica raiz de 5 mais 8, em cima, no numerador. Embaixo vai ficar 5 menos 64. Gente, só que 5 menos 64 dá menos 59. Menos 59. Esse número aqui ele já está racionalizado? Está, porque menos 59 ele é um número racional. Só que para não deixar o menos em cima, eu vou mudar ele para cima do numerador. Então, o menos que está dividindo, ele vai multiplicando para cima. Vai ficar menos 9 raiz de 2, que multiplica raiz de 5 mais 8, dividido por 59. Pergunta, professor, agora nós encontramos a forma racional dessa fração? Sim, essa fração, ela está no denominador racional, como essa não estava. Essa não estava e essa está. Essas duas frações, elas são equivalentes. O que significa? Elas possuem o mesmo resultado. Só que aqui a fração está na forma com denominador irracional e aqui a fração está com o denominador racional. Então significa que para uma operação futura é muito melhor fazer a operação dessa forma com denominador racional do que com denominador irracional. Tá ok? Então, gente, ó, essa foi a nossa aula de racionalização de denominadores. E agora, vamos fazer os exercícios.